Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Iana Liberato, sou poetisa amadora, cearense. Gente, hoje eu trago para vocês o livro que eu tava recitando vários poemas esses últimos dias. Na verdade, não muitos. Foram dois poemas que eu recitei em vídeo recentemente. E eu queria trazer esse livro para mostrar e ler também um pouco mais de poesia que esse livro nos traz. É um livro muito rico, né? Ele se chama Poesia Marginal. Ele tem 5 autores, que são a Ana Cristina César, o Chacal, Paulo Leminski e Francisco Alvim. Acho que eu falei, e o Cacasso. Esse livro ele foi escrito em uma época em que você conseguir ter um livro era difícil. Em ter um livro era difícil. No caso, você escrever e você poder publicar. Então, o que eles faziam? Eles faziam como imprimir. Na época não tinha como imprimir. Na década de 70 era muito difícil. Eles faziam, às vezes, de maneira artesanal, com aquelas folhas de carbono. Era muito complicado fazer um livro naquela época. E como eles faziam de uma forma muito artesanal, era passado de mão em mão, era entregue de mão em mão. Não é como eu comprar um livro desse, bonitinho, em uma livraria. Não. Eu escrevi o meu livro, eu fiz algumas cópias, eu vou entregar para você. Aqui, o meu livro. Ele poderia estar dobrado no meio, como uma folha qualquer que eu pego assim e dobro e te entrego. É o meu livro. Ou grampeado, ou com clipe. Simplesmente muito, 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 muito artesanal. Por isso que era poesia marginal, não era uma coisa assim que, como é que eu posso dizer, registrada, né? Não era uma coisa bem feita, que tinha uma editora. E também porque era uma época muito complicada, a época de ditadura, uma época em que você não poderia falar sobre certos assuntos, né? Enfim, eu vou escolher alguns poemas aqui para poder recitar para vocês. Uns poemas que eu já coloquei aqui, que eu marquei. Muita gente vai me odiar porque eu risquei o livro de lápis, tá? Mas eu risquei porque eu tenho essa mania de ficar riscando as coisas. Mas enfim, eu vou procurar aqui algum poema. Vamos ver. Aqui. Eu vou ver se eu consigo recitar de uma forma bonita e passar para vocês a essência desse poema. O poema é do Chacal, se chama Meio Fio. E ele diz: Tenho fio de queijo entre eu e o misto quente, recém-mordido. Tenho fio de vida entre eu e teu corpo, recém-amado. Tenho fio de saudade entre mim e você, recém-passado. Tenho fio de luz. Tenho fio de goma entre o chiclete e eu, recém-mascado. Tenho fio de carne entre teu corpo e teu filho recém-nascido. Tenho fio de sangue entre a razão e eu, recém-partido. Entre eu e mim, recém-chegado. Esse poema é do Chacal, um dos grandes poetas aqui desse livro. Eu confesso que eu não conheço muitos outros poetas de poesia marginal, eu apenas conheço esses, né? Esses 5. Esse livro, eu ganhei esse livro, desculpa, minha dicção tá muito ruim. Eu ganhei esse livro na época da escola, né? Um livro paradidático, e eu ganhei da escola faz muito tempo, eu era praticamente uma criança ainda. Só que eu não entendia o que era essa vertente, que é a poesia marginal. Depois que eu fui ler o livro de novo, já mais velha, eu comecei a entender, né? Que, de certa forma, esse tipo de poesia, todos os tipos de poesia são, mas esse livro em específico, ele é como uma espécie de revolução, uma espécie de revolta contra o governo, para assim dizer, contra as situações que acontecem na nossa vida que a gente meio que não aceita, né? Ou simplesmente grafar um momento, grafar uma situação, um sentimento em forma de poema. Eu vou ler mais um, tá? De outro autor.
Vamos ver aqui. Esse poema não tem título, pelo que eu tô vendo aqui não tem título. Ele é do poeta Paulo Leminski e ele diz: sombras derrubam sombras, quando a trevas está madura. Sombras o vento leva. Sombras o vento leva, sombra nenhuma dura. De certa forma, a gente pode interpretar esse poema como nada de ruim que está acontecendo na nossa vida dura para sempre. Nada. Até as sombras o vento consegue levar. E nenhuma sombra fica. Cada poema, você pode passar um dia inteiro simplesmente imaginando, refletindo sobre aquilo. Porque o poeta, ele entra em uma certa introspecção quando ele começa a escrever. Quando ele começa a pensar sobre algum assunto. Ele começa a ficar íntimo de si próprio. E é assim como eu interpreto a poesia e também eu fico assim, introspectivo na hora de escrever. Eu acho que eu já falei muito. Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, já tá com 6 minutos. Talvez eu vá editá-lo ou não sei. Gente, é meu primeiro vídeo falando assim, mais abertamente. Eu não tenho muita, como é que eu posso dizer? Eu não tenho muita prática ainda com a câmera. Não tenho uma imagem muito boa, né? Não tenho uma prática muito com câmera, com gravações. Então, assim, me desculpem pela minha dicção, pelo meu jeito tão amador de conversar, né? De estar gravando aqui, porque é meu primeiro vídeo maior, né? Meus outros vídeos são de 2, 3 minutos, então eu não tenho muito, né? Muito costume com isso. Mas eu prometo que eu vou começar a escrever mais meus próprios poemas e recitá-los também. E também melhorar um pouco mais a minha dicção, a minha forma de gravar, tá? Mas, enfim, eu só tenho a agradecer a todos e a todas, né? E se inscreve aí no canal, tá? Se você tá vendo isso pelo YouTube. Se você estiver vendo isso pelo Instagram, também vai lá no meu canal, ok? Iana Liberato, mesmo nome, que eu uso em todas as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, tudo. Sempre vai ser Iana Liberato. Gente, muito obrigada por tudo, tá? Pelas pessoas que se inscreveram no canal também, que eu sempre vou lá e peço. Muito obrigada de coração mesmo. Eu sei que começar não é nada fácil, mas você tem que começar em algum momento. Se você não começar, não vai ter um meio nem um fim, né? Tudo precisa de um início. Então, se eu não tivesse começado, se eu não tivesse pedido, eu não estaria aqui gravando esse vídeo, né? Porque é uma coisa que eu acredito, né? É uma coisa que eu acredito. A escrita, a literatura, a expansão da sabedoria é uma coisa que eu acredito e que eu quero passar. Ok? Muito obrigada e até mais no próximo vídeo. Tchau, gente.